Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio desta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, e nós estamos juntos levando mais um programa para você. O programa de hoje é um pouquinho diferente, nós não estamos ao vivo, mas estamos com um programa especial para você poder ter um conteúdo inédito nessa terça-feira, nesse horário do almoço aí, porque daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, tem sessão da Câmara ao vivo transmitida para você aqui na TV. Então acompanhe com a gente o Telescópio de hoje, porque temos a honra de receber nos nossos estúdios a jornalista aqui de Itapetininga, a Luciana Campinhos, para comentar um pouquinho sobre o Dia do Repórter e também falar um pouquinho aqui sobre essa profissão, sobre esse trabalho tão especial que conta muitas histórias para mim e para você. Também conversará com a gente hoje a diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga, a PAI de Itapetininga, que vai falar sobre os trabalhos e as atividades que são oferecidas por essa instituição que nós amamos tanto. Então fique ligado no Telescópio de hoje, você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito, da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso, e da Unimed Sul Paulista, cuidar de você, este é o plano. Participe do nosso programa aqui, mandando sempre o seu recado. Hoje não conseguiremos ler ao vivo, mas é sempre importante saber o que você achou desse programa de hoje. Então participe, baixe aí no seu aplicativo, o aplicativo no seu celular, TV Itapê, e mande a sua mensagem. Eu sou o Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Telescópio iniciando, seja muito bem-vindo, você conectado pelo canal 8 da NET, 8 na Vivo Fibra e 37 na Fly Connect. Também estamos juntos através das redes sociais da TV, seja Facebook, Instagram ou YouTube. Você pode acompanhar, compartilhar, enviar para as pessoas e, se puder, também curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, porque assim que entrar o nosso ao vivo, você recebe uma notificação e não perde nada daquilo que nós estamos trazendo aqui para você. Lembrando também que você pode sempre mandar o seu recado, participar junto com a gente através do Facebook, que é o facebook.com/TV Itapê. Além de tudo isso, você pode sempre também mandar o seu recado através do WhatsApp da TV, que é o 15 99100 8654, 15 99100 8654 é o WhatsApp da TV Itapê, para você participar com a gente e dar a sua opinião. Gostou, não gostou? O que você gostaria de ver aqui nas telas do Telescópio? Seja bem-vindo, você conectado. E já iniciando o nosso programa, trago para você, né, que como o programa de hoje ele é uma gravação, né, nós gravamos na tarde de ontem, nós não temos os dados ainda da vacinação do dia de hoje, desta terça-feira. No entanto, ele é sempre disponibilizado através da nossa página no Facebook. Você pode entrar lá, facebook.com/TV Itapê, ou procurar, né? Só clicar na lupinha do seu Facebook e colocar TV Itapê, que lá tem as informações. Então você está próximo aí de receber a sua terceira dose, de estar nos grupos de vacinação de reforço, então é só encontrar lá na nossa página, nós temos todas as informações a respeito da vacinação aqui de Itapetininga. E já iniciando o nosso programa de hoje, eu converso com a Luciana Campinhos, ela que é jornalista, conhecida aqui do público de Itapetininga, e vai contar um pouquinho pra gente aqui sobre esse trabalho, né, que é ser repórter, que é contar histórias, que é trazer as notícias, que é estar junto de toda a população. Luciana, boa tarde, bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Tudo bom, boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Luciana, eu já perguntei para você um pouquinho da sua história, mas eu gostaria de apresentar novamente, né? Você adotou Itapetininga para sua vida, você não é daqui da cidade, mas que em certo momento isso se tornou de certa forma parte da sua vida, morar em Itapetininga. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu vim para Itapetininga em 2009 para trabalhar como repórter, né? A gente está falando hoje que o programa é sobre o Dia do Repórter, né? Falando que foi comemorado no dia 16 de fevereiro, então a gente está lembrando essa data que é muito especial. E eu vim para Itapetininga para ser repórter, né? Trabalhar na TV Tem, né? De Itapetininga como repórter. E adotei realmente a cidade. Desde o começo, foi um prazer vir para cá, uma cidade tão diferente daquelas que eu estava acostumada a passar. Características muito particulares, né? Uma cidade bem do interior. Aquilo no início, eu falo choque de cultura num sentido positivo, porque foi bem diferente
dos grandes centros, né? De ver da rotina dos grandes centros. E maravilhoso, porque aqui eu pude conhecer não só o povo e a tradição do município, como de dezenas de outras cidades ao redor, né, da nossa região, que faziam parte da área de cobertura da TV. Então eu pude conhecer histórias maravilhosas e com a minha profissão, com essa função de repórter, minha profissão é jornalista, então a minha função é de repórter, então como repórter eu pude conhecer histórias maravilhosas. Eu sou muito, muito grata mesmo por ter essa oportunidade, né? De de contar histórias de povo, levar informação, notícia para as pessoas de casa da região. Muito bem. Luciana, começando, né? O que te inspirou, o que te levou a sonhar em ser jornalista? Em que momento isso apareceu para você como uma possibilidade? Assim? Foi desde pequeno ou foi já mais próximo do vestibular? Como foi? Então, na verdade, eu digo que isso é nato, né? Assim, a comunicação é algo que normalmente já está na gente e a gente vai sendo estimulado ao longo dos anos, conforme a gente vai crescendo. Algumas pessoas têm mais facilidade para a comunicação ou mais empatia com a comunicação, né? E eu sempre fui mesmo, sempre fui faladeira. Sempre e tem gente que tem muita dificuldade, que não vence essa dificuldade, ou seja, de comunicar na frente de muitas pessoas, né? Mas você, desde pequena, já tinha essa facilidade, vamos dizer assim. Nunca fui uma pessoa tímida, sempre gostei de conversar, de conhecer novas histórias, novas pessoas, sempre fui alegre, assim, então desde pequena já tinha essa... não sei o termo que eu posso usar, mas eu vou colocar empatia com a comunicação, né? Essa facilidade para a comunicação. E aí, claro, ao longo dos anos, perto do vestibular, a gente vai vendo onde a gente se encaixa mais e deu 100% humanas e comunicação. Aí eu fiquei na dúvida entre comunicação, na época direito também, mas eu falei, não, é comunicação. Aí você fez a faculdade de jornalismo, daí? Fiz jornalismo. Aonde você fez? Lá no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, eu fiz numa faculdade chamada FAESA, que é a faculdade de lá que tinha um campus muito bom de comunicação, estúdio de TV, estúdio de fotografia. Então a gente tinha acesso a diversos ramos, né, ramificações ali da comunicação. Então a gente tinha aulas maravilhosas, professores excelentes. E foi muito importante. E depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa afiliada da Rede Globo lá, né, que é a TV Gazeta, na sucursal da região sul. Então eu também fui para o interior, então trabalhei 2 anos, aí vim para o estado de São Paulo, trabalhei na Globo São Paulo, trabalhei também em Mogi das Cruzes um tempo, trabalhei em Sorocaba e depois aqui. Muito bem. E Luciana, falando um pouquinho sobre essa questão do jornalismo, sem entrar ainda na questão do repórter, né? Você falou que a função de repórter é dentro do jornalismo. O jornalismo é muito abrangente, né? Sim. Existe vamos dizer assim, o escrito, existe o jornalismo, vamos dizer assim, da parte de pesquisa, de tudo que é muito necessário, né? E existe também esse de ir para frente, de falar. Conta um pouquinho a respeito disso pra gente, como você escolheu, né? Ou seja, de estar na frente da câmera mesmo, de ser a última linha entre o trabalho jornalístico que é feito e a população. O público, ele conhece o trabalho que vai ao ar, né? No caso da televisão, o trabalho que vai ao ar. No caso de jornal, revista, que vai para as páginas, né? Mas esse trabalho que é desenvolvido, ele começa... Se for uma reportagem que não tem factualidade, uma reportagem que você pode ir desenvolvendo com mais tranquilidade ali, ele começa às vezes dias, semanas antes da matéria, da reportagem ser publicada, veiculada. Então passa pela apuração na produção, que é um trabalho minucioso, um trabalho bem delicado. É uma peneira muito importante, né, para chegar na mão depois da equipe que vai para a rua, que é composta por repórter, por cinegrafista. A reportagem não é feita a 2 mãos, ela é feita a 4, a 6, a 8 mãos. Né? Então, eu digo que a gente não é dono da reportagem, né? A gente conta a história
e a gente não conta a história sozinha, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, né? E aí passa por esse processo, né, da produção, depois da apuração, a produção mesmo da pauta, e faz aquele trabalho delicioso de conversar previamente com as pessoas que vão ser entrevistadas, para pegar mais informações, conteúdo, enfim. E depois aí a gente vai para a rua, né, viaja, dependendo do lugar, e vai apurando presencialmente e extraindo do entrevistado. Isso é muito importante. A forma com que a gente conversa com o entrevistado para extrair da forma natural aquele conteúdo, né? Sem indução, sem deixar a pessoa nervosa, porque eu digo que ninguém é obrigado a saber falar ou a querer falar, né? Então, se ela quiser, a gente conversar com toda a delicadeza do mundo, enfim, para deixar ela tranquila, para poder extrair o melhor conteúdo para que ela fique bem no vídeo, não só para que a nossa reportagem fique boa, é uma consequência, né? Acho que o nosso trabalho é uma consequência daquilo que foi feito nos bastidores. Então eu digo que não adianta, quando eu vejo às vezes pessoas muito técnicas só querendo fazer papapá, falei, a gente é humano, né? A gente é feito de sentimentos, então eu acho que esses sentimentos envolvem o contexto para trazer um bom resultado, né? Acho que o resultado de uma boa reportagem, ela vem de tudo aquilo que eu falei, que é o processo. E aí depois vai para a edição, a gente volta, redige a matéria, reportagem, daí passa pela mão do editor para dar uma peneirada para que ele possa ter um outro olhar. É bom ter um outro olhar para, de repente, fazer alguns ajustes no texto e tal. Depois vai para a edição. Para construir uma linha também de raciocínio de tudo aquilo, que às vezes você faz, né, uma entrevista longa, são vários trechos, ou é um assunto mais intrincado, não, isso daqui precisa de uma explicação a mais, que daí você faz por cima depois, né? Ou seja, é algo que dá muito trabalho mesmo, para passar às vezes 3, 4 minutos, né? Exatamente, é um trabalho que se você deixar na mão de uma pessoa só, pode ser tendencioso, porque a pessoa, ela quer preservar tudo aquilo que ela extraiu, né? E aí, às vezes, tem que ter uma pessoa ali mais racional naquele momento, que vai agir além da sua emoção, para tentar equilibrar. Falar, olha, lindo, maravilhoso, mas 10 minutos vai ficar muito grande. Vamos tentar cortar isso daí para conseguir passar o mesmo conteúdo de forma menor, né? E aí vai tempo. Aí tem também a reportagem que é a factual, que a gente chama, né? Que são aquelas imediatas que precisam ir para o ar imediatamente. E aí o trabalho de apuração também super importante, mas assim, muito rápido. A gente também faz tudo com muito mais rapidez. Aí o que a gente precisa prezar é a informação mesmo, não é florear, não é contar uma história muito, né, direto, dar o máximo de dados possíveis. De forma direta, né? Mas também passa por todo esse processo que eu falei, só que de forma mais resumida, digamos assim, mais prática, né, para o público receber aquela informação em primeira mão. Muito legal. Essa é uma das lutas, né, acho que do jornalismo, de uma reportagem, principalmente factual, é a questão que, assim, eu preciso, de certa forma, entregar aquilo o mais rápido possível para dar informação para as pessoas, mas também eu não posso descuidar, né? Porque aquilo tem que ser muito bem apurado, muito bem entregue, porque não tem voltar atrás, né? Ou seja, a partir do momento que aquilo foi dito, foi colocado, foi vinculado, principalmente no ao vivo, né? Depois, vamos dizer assim, para você refazer, tudo, corrigir é muito difícil, né? Não tem muito como, né? E Luciana, dentro desse trabalho, né? Eu sei que você tem essa questão do repórter e tem também o âncora, né? Ou seja, a apresentação de um programa, contar com reportagens de outras pessoas, ou seja, unir, manter, vamos dizer assim, o espectador ligado, fazer as pontes entre uma matéria e outra. Tudo isso também é um trabalho muito diferente, né? Eu acho que como eu comecei como repórter, né? Fazendo reportagens, fazendo entradas ao vivo, e aos poucos fui para apresentação. Que não aconteceu, porque tem gente que é o contrário, que já vai direto para a apresentação, ou nem passa pela reportagem, fica na apresentação. E comigo foi um processo que, como muita gente também passa por esse processo, foi aos poucos, né? Muito passo a passo. Foi passo, então foi reportagem,
produção também, todo repórter acaba sendo produtor, editor, porque você também tem que saber ali que ponto da entrevista, enfim, então a gente também tem um pouco essa função lá no começo, então eu gosto muito da edição e a apresentação é muito gostoso. Mas eu costumo dizer que a gente não pode só ser leitor de TP, né? No caso do teleprompter, que é do telejornalismo, a gente usa muitos momentos ainda o teleprompter, né? Para ler as notícias na câmera sem que quem está em casa veja que a gente está lendo, mas a gente está lendo. Mas tentar fazer isso de forma natural também, né? Para passar com emoção, para não ser só um robô na frente da câmera. E isso é muito difícil, você ser natural e passar aquela informação com naturalidade para o público, né? Porque, mais uma vez eu digo, a empatia, né? As pessoas, elas têm que sentir que elas estão falando com alguém mesmo. E a gente tem que ter respeito por aquelas pessoas que estão do outro lado da câmera, saindo um pouco do automático. Porque, claro, no dia a dia a gente pode cair no automático. Fazendo todo dia a mesma função, tem dia que você engata a primeira e vai. Só que para aquela pessoa é um momento especial da casa dela, no almoço dela, no jantar dela. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa sensibilidade para interpretar uma notícia de forma natural e, dependendo do contexto, com muito respeito, se for uma notícia de tragédia, de alguma coisa que vai afetar uma família ou várias famílias. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? E aí, depois que eu saí da TV, eu digo que a reportagem foi meu pontapé para perceber que a comunicação, ela não era parte minha só na televisão ou no impresso. Como eu disse, como eu sempre fui comunicadora desde criança, eu poderia continuar levando isso como minha profissão fora da TV, que foi o que eu quis fazer saindo da TV para isso, sabe? Eu falei, não, agora eu preciso continuar investindo na comunicação, então continuo, né? Faço trabalho digital, de redes sociais, faço esse trabalho de assessoria de imprensa, tenho uma produtora para desenvolver vídeos. A última vez que eu estive aqui foi para divulgar, né, os vídeos do Raízes de Itapetininga, que a gente fez mostrando alguma parte da nossa cultura aqui de Itapetininga, com reportagem, basicamente uma reportagem documentário, mas tem minha participação, então é quase que uma reportagem. Então eu continuo usando também a reportagem fora da televisão e sempre vou ser comunicadora, né? Muito bem. Então, estamos conversando aqui com a Luciana Campinho, jornalista aqui de Itapetininga, falando um pouquinho sobre o Dia do Repórter e a importância, né? Nós temos esses registros aí que ficam marcados, que contam histórias, que deixam mesmo para as próximas gerações aquilo que aconteceu, aquilo que é importante dos nossos dias, as notícias, os momentos, as pessoas, as identidades que nós vamos encontrando aqui na nossa cidade, que acabam ficando registradas e ficam disponíveis depois. E Luciano, olhando para essa realidade, né? Ou seja, hoje a internet, o avanço tecnológico trouxe muitas possibilidades que eram quase impossíveis antes, né? Nós vemos que nem aqui na TV, né? Agora por conta da pandemia tem tido menos, né? Mas chegou uma época que nós estávamos fazendo alguns links ao vivo que precisava só ter uma câmera. E antigamente você precisava ter um carro com satélite, era uma dificuldade muito maior do que se tem hoje. Isso possibilitou, de certa forma, novas possibilidades, né? E você trazendo aqui pra gente também, né? Uma produtora muito... Para fazer aquilo que você fazia antes com muita gente, você precisa de muito menos hoje, né? E isso facilita contar essas histórias. Você acha que a comunicação, a reportagem, ela vai caminhar para algo cada vez mais próximo das pessoas, cada vez mais do dia a dia das pessoas, registrar, ter algo, vamos dizer assim, contando aquela história que muitas vezes parecia algo, vamos dizer assim, que não tinha tanta importância, mas que vai ter um registro? Eu acho que, falando de comunicação atual, a internet, ela veio, obviamente, para ficar. Acho muito difícil a gente competir com a internet, né? Então a gente tem que caminhar, se a gente quiser continuar a comunicação, para atingir o público das duas formas, né? Televisão e internet. De repente divulgar o trabalho na internet para chamar o público para a televisão, porque é um caminho sem volta, né? A gente sabe que a internet é um caminho sem volta. E a comunicação, a gente vê quantas pessoas aí
maravilhosas, colocando conteúdos variados, né, na internet, sem precisar estar associado a algum veículo exatamente. Eu acho que a comunicação ela facilita, mas eu ainda acho que a boa comunicação é feita por poucos. Então eu continuo defendendo a profissionalização do jornalista. A gente precisa perceber, entender que é uma profissão que deve ser regulamentada como muitas outras, que antigamente, lá atrás, não se precisava, depois foi preciso, né, e foi regulamentada a profissão. Então, eu defendo porque eu sei que o que a gente faz, a gente não aprendeu de uma hora para outra. A gente levou muito tempo, muitos anos. Muito sério, né? Muito sério. Tanto é que não desconheço alguma empresa que contrate um jornalista sem que ele tenha ensino superior em comunicação, jornalismo, né? Muito bem. E também, continuando, né, a respeito da questão do padrão. Nós vimos que nos últimos anos, muito do padrão do jornalismo, do jornalista, ele foi mudando. Sim. Né? Se teve num grupo que é conhecido por um padrão muito rígido, né? Seja de seriedade, de entrega, de qualidade mesmo daquilo que é feito, né? E que nos últimos anos nós estamos vendo algumas mudanças, aquilo que você falou, vamos dizer assim, de uma proximidade maior, toda uma linguagem já um pouco diferente, no próprio visual mesmo, né? Nós temos visto algumas coisas mudando, né? E eu faço um trabalho aqui junto numa rádio aqui de Itapetininga, né, que é a Rádio Jovem Pan, que nós vemos também a mudança. A gente pega o do AM, tem a Jovem Pan News, né? Ou seja, é sem trilha, é uma voz sempre impostada, e você pega na Jovem Pan normal, na Jovem Pan, que é a satélite, né, que é pro Brasil todo, na FM, ela é totalmente diferente, ou seja, é uma linguagem totalmente diferente. Você vê que tudo tem caminhado para essa questão um pouco mais despojada ou não? Aquela seriedade, aquele negócio mais rígido ainda tem muito lugar dentro do jornalismo? Eu acho que você ser natural, como a gente já estava falando, é extremamente importante nos dias de hoje, para a gente se aproximar do público, né? Você falar de forma natural, você passar uma informação de forma natural, mas sem deixar de ser profissional. No caso da comunicação, eu acho que tem tem público para todo tipo de comunicação, na verdade, né? Então eu acho que tem as pessoas que gostam de mais formalidade e conteúdos que pedem mais formalidade, e outros que você pode falar com mais naturalidade, uma conversa, que hoje as pessoas costumam colocar tudo como um podcast, mas é tipo um podcast, né? Que é aquele bate-papo em estúdio, né? Às vezes 2 apresentadores, 2 entrevistados. Então eu acho que varia muito do conteúdo e do entrevistado também, né? Obviamente. Mas eu acho que nada vai morrer, não. Eu acho também que as pessoas são muito diferentes, as personalidades são diferentes, e isso reflete também nos produtos que são entregues através do jornalismo. Ou seja, tem aquilo que é mais fechado, que é mais... E o público é diferente, Isso, né? O público é diferente. O público que está assistindo. Então, se a gente pegar um jovem, um adolescente para falar, igual se fala numa AM, dificilmente você vai conseguir atingir aquele público. Então, eu acho que varia muito, né? A gente se aproximar do público da forma que ele está pedindo, né? Muito bem. E, Luciana, hoje, se você quiser falar na sua trajetória, né? Mas hoje você ainda tem algumas referências no jornalismo, na reportagem, pessoas que você toma assim como, olha que história bem contada, olha que referência, que forma de contar que me agrada, que eu gostaria de atuar dessa maneira? Olha, dos profissionais antigos, né? Que eu gosto muito, dos antigos lá, Sônia Bride e Paulo Zero, é um casal, né? Eles fazem sempre foram correspondentes internacionais. Sempre internacionais. Hoje aqui a gente vê no Fantástico matérias, reportagens especiais, ou Globo Repórter, reportagens especiais. Eu acho que quem conversa mais, que hoje está um pouco aparece menos, Caco Barcelos, né? Que por último fez Profissão Repórter, conduziu Profissão Repórter. Dos novos, a gente tem vários nomes aí que eu acho que estão mostrando. O Pedro Andrade, que fica nos canais fechados. Tem muita gente boa, tem muita gente bacana. Eu acho lindo ver
a Maju, porque a Maju, como apresentadora, ela começou, na verdade, como repórter, ela fazia a agenda de São Paulo, ela fazia reportagens locais, né, da cidade mesmo de São Paulo, foi crescendo e hoje está lá no Fantástico, no Jornal Hoje, né? Não, Fantástico, ela estava no Jornal Hoje, está no Fantástico, então a gente consegue ver a evolução na visibilidade. Eu não digo só na evolução na postura, no profissionalismo, não, porque de repente ela sempre teve, mas da forma que ela foi colocada que tornou ela mais visível, eu acho, né? Assim, como agora, Rede Nacional, horário nobre, domingo, enfim. Muito legal. E falando um pouquinho da sua atuação, Luciana, teria algumas histórias, algumas reportagens que você gostaria de guardar, de mostrar para as pessoas, recomendar para as pessoas aqui, que te marcaram muito, que foram histórias assim que fizeram parte da sua vida? Ai, muitas, assim. A gente eu não guardei muitas reportagens comigo, né? Assim, gravadas. Mas eu tenho algumas, no meu canal do YouTube mesmo tem algumas. Cidade Fantasma, que a gente fez em Bom Sucesso de Tararé, ali pertinho de Sengés, no Paraná. Então a gente tem essa reportagem. Tem sopa de mandioca, tem essas matérias bem caipiras, assim, bem gostosas. Tem algumas reportagens ainda no meu canal dessa época, mas lá de trás, assim. Então, algumas reportagens eu consegui salvar, digamos assim, né, para guardar. Aí teve uma vez, a gente fez uma reportagem que foi ao ar, foi no Jornal Hoje, de um prefeito da região, acho que hoje é ex-prefeito de uma cidade da região, que estava procurando uma namorada. Daí a gente fez a reportagem, ajudando, digamos assim, ele encontrar a namorada, porque foi para a rádio, sabe? As pretendentes buscavam ele, então teve uma competição, assim, e aí virou matéria, sabe? Assim, a gente descobriu e foi cobrir, porque, claro, inusitadíssimo, né? Então a gente tem diversos assuntos. Uma senhora que fazia vassoura de piaçava, tem histórias que são histórias que repercutem muito. Logo que eu vim para Itapetininga, eu fiz uma reportagem que foi ao ar na Ana Maria Braga, de uma competição de pássaros aqui da cidade. Então era um concurso de pássaros e tinha pássaro de tudo que é estilo, assim. Nossa. Coisa mais linda, os passarinhos de parecer cabelo, sabe? Parecer uma peruca, uns mais magrinhos, assim, mas bem, bem interessante. Então, algumas reportagens que falam, nossa, nunca vi isso daí. Vou sair um pouco do factual. Então, eu tentava buscar essas coisas que fala, poxa, porque tem gente que gosta do que a gente está falando de factual, de notícia, só notícia, né? E tem gente que gosta também de relaxar, de ver uma matéria interessante, mas sem necessariamente ser uma notícia fundamental para a vida dela, mas algo que deixa o dia mais leve, né? Então, levando com muito conteúdo e profissionalismo assuntos também diversos, sabe? Assim. E como que é isso, Luciana? Quando, de certa forma, uma reportagem ela passava da questão regional e se tornava interessante para nível de Brasil, para nível de São Paulo, como que vocês recebiam essa notícia? Como que acontecia esse momento? Quando a gente via que a notícia era uma notícia inusitada ou importante, no caso de um assunto realmente muito importante, e que foi bem, e a gente conseguiu conduzir de uma forma boa, os entrevistados renderam de uma forma boa, as imagens são imagens bacanas. Depois que a reportagem, a gente, ou antes até falar, olha, a gente chegava para Cabeça de Rede, chegava para São Paulo, por exemplo, falava, olha, tem um assunto assim, assim, assado, a gente vai fazer, vocês se interessam? Sim, ou então depois de pronto, ó, a gente tem aqui um material, vocês se interessam? Assim, guarda para mim. Então a gente fazia e envia, e aí eles avaliam e planejam a divulgação desse material, no caso, né? E tem matérias são fortes que aí independem de qualidade de imagem. Claro que a gente sempre preza pela qualidade da imagem, mas às vezes a notícia vale mais do que qualquer coisa, né? Se for
Hoje em dia você vê imagem de celular abrindo o jornal de grande visibilidade. Antigamente jamais, né? Então o que vale hoje é a informação, dependendo do assunto, né? Então a gente sabe que hoje em dia as pessoas ajudam bastante com o celular também, né? E essa interação, né? Você, de certa forma, pegou uma época onde isso começou a surgir e a ter muito... Vamos dizer assim, no começo, de certa forma, todo mundo conseguiria, né? Uma filmadora, ela já é algo antigo, né? Sim. Mas para conseguir rapidamente postar, ter um apelo entre as pessoas, foi algo muito recente, né? E você passou por isso. Hoje nós vemos que é algo que na televisão você tem muito. Acompanho muito o Bom Dia São Paulo, né? Que tem o Rodrigo Bocardi lá, onde ele fazia leitura mesmo do pessoal falando, tem um buraco em tal lugar, tudo, mostra um vídeo, mostra foto, e dando, onde ou seja, essa interação muito mais rápida com a população, né? Isso para o jornalismo você vê que veio como um renovar mesmo dessa interação, antes se tornou mais próximo com a população? Com certeza, com certeza. A população também pauta, né? A televisão ou o jornal, enfim. Antes eu acho que era muito mais o contrário, né? Mas também a televisão pautava, as pessoas pautavam a TV, né? E eu acho que hoje é muito nítido, né? Porque nada fica escondido. Então a função do jornalismo, a função mesmo do dia a dia, é mostrar o que está errado e buscar a solução ou levar a solução para o povo, porque a função é isso, trabalhar com o povo e para o povo, né? E, poxa, ter essa parceria da população, a equipe não consegue ser onipresente. Então, você ter essa população enviando, olha o que eu tá aqui, aí você faz aquela avaliação, tem que ter uma pessoa ou várias pessoas para apurar o tanto de informação que chega diariamente para as emissoras. Então, realmente, eu acho que veio para ficar. Muito bem. Conta um pouquinho desse trabalho que você está desenvolvendo agora. Você citou para a gente aqui assessoria de imprensa, tem uma produtora, ou seja, vamos dizer assim, diante da necessidade de uma reportagem ou de um documentário, essas coisas, você está sempre atuando, isso é a sua vida, contar histórias é parte da sua vida. Exatamente. Contar histórias e auxiliar de forma profissional, né, no caso da assessoria de imprensa, pessoas que nos buscam para conseguir passar quem elas são ou a empresa delas, né, conseguir levar o nome de forma séria, direta, né, sem errar, porque a comunicação pode fazer ruído, então a gente tem que tentar minimizar. Por isso que eu digo que eu sou muito a favor do profissional, cada profissional executando a sua função na sua área. Então, no caso da assessoria de imprensa, eu acho que é fundamental o jornalista, né? Como é um bom fotógrafo também, ter que ter uma pessoa ali para poder executar aquela função. Então a gente faz isso, né? Tem esse trabalho de produtora que desenvolve vídeos institucionais, vídeos documentários, assessoria de imprensa. Então o objetivo é esse, auxiliar as pessoas com a minha experiência em comunicação. Né? Então o meu trabalho parte dele está no meu canal, o que é em vídeo. Assessoria não, mas eu também elaborei já alguns conteúdos, como por exemplo revista, já desenvolvemos revista, livros, aí voltando para a parte de edição, né, de redação. Então o jornalismo está na veia, continuo trabalhando com isso. Quem quer ser um repórter, Luciano? O que ele deve olhar em si? O que ele deve, de certa forma, prezar para aprender, para entender, para poder ser um bom profissional depois? Olha, eu acho que tem que ter, igual aquele amor pelas notícias, né? Por isso que eu falei que eu comecei já na infância, né? Eu já percebia isso de conversar, de ouvir história, de contar história. Então começou assim. Então acho que a gente tem que buscar tem esse feeling, né? Tipo, puxa, eu gosto de quê? Eu gosto. Você não necessariamente tem que ser desinibido para ser
jornalista, porque tem, como eu falei, dentro do jornalismo tinham diversas funções. Então você não precisa ser aparecido, né? Tipo, você não precisa ser só repórter ou só apresentador. Você pode ser produtor, no caso da televisão. Você pode ser produtor, você pode ser editor. Você também pode ser um assessor de imprensa, você pode ser um redator, você pode trabalhar impresso, você pode trabalhar em televisão, você pode trabalhar em rádio. São inúmeras funções. Então você tem que amar realmente a notícia. A gente falando de veículos de comunicação, de reportagens, né? Então, gostar de notícia ou então você gostar de estar apoiando um profissional ou uma empresa, levando o nome dela, né? Fazendo contato, no caso de assessoria de imprensa, fazendo contato com veículos de comunicação, fazendo contato com órgãos importantes, relevantes. Então, você tem que ser desinibido para isso, para conversar, não necessariamente na frente da câmera, porque são muitas funções. E se aproximar, de repente, daquelas pessoas que já estão naquelas funções, né? Ter como referência, assistir bastante, ou pedir um espacinho, por exemplo, igual na TVI, eu queria conhecer como que é um estúdio. Posso ir? Marca um horário, veja se há essa possibilidade, tira suas dúvidas, vai conhecer a faculdade de comunicação, veja se aquela profissão realmente é aquilo que você esperava, porque eu digo que você aprende muito na faculdade, muito, mas você aprende muito mais depois que você sai, porque você vai para o mercado de trabalho. Então, se quem tem essa possibilidade de conhecer um pouco do mercado antes de ingressar, nossa, fantástico. É muito legal, né? É um mundo mesmo da notícia, né? Onde as pessoas que gostariam mesmo de conhecer tudo isso, procurem algum órgão que você, de mídia, né? O tipo de mídia que você gostaria, eu tenho certeza que são sempre espaços bastante abertos a mostrar o seu trabalho, a ter, vamos dizer assim, essa abertura a todas as pessoas. Acho que também cabe, né, a todos os... Acho que esse momento que nós estamos vivendo aqui, né, seja de expor tudo isso, de mostrar um pouco desse bastidor, desse amor que move a sua vida profissional, né? Acho que é importante também para que as pessoas entendam, né, tudo que move, porque muitas vezes é algo desgastante, né, Luciana? Muito, então, muito. é algo que às vezes por horas e horas para se conseguir alguma coisa, é um trabalho extenuante, às vezes não é do jeito que você queria, você não chega é com glamour, toda uma... não é glamour. É muito mais bastidor, né, do que, de certa forma, palco. Palco é muito pouco perto daquilo do trabalho que dá, né? Não é glamour, posso te dizer isso. Come-se, às vezes, quando dá, dorme também, às vezes pouco, porque se for plantão, às vezes sai tarde, entra cedo, às vezes passa... Quando eu vim para Itapetininga, foram semanas, às vezes, sem tirar um dia de folga. Nossa. Então, já trabalhei muitos dias. Eu vejo muita gente reclamando da quantidade de trabalho. Eu falo, cara, a pessoa não sabe o que é trabalhar assim, sabe? Porque o tanto que a gente trabalha em reportagem é exaustivo, sabe, assim. E eu vejo muitas regalias que ainda bem que foram conquistadas, né? Mas ainda assim tem gente que reclama, falou, acho que a pessoa não sabe como que é realmente ralar. Que bom que você não precisa passar por tudo aquilo que muitas vezes os antigos repórteres passaram. Porque é puxado, glamour zero, assim. É muito trabalho, entra de madrugada, né, para trabalhar, às vezes sai de madrugada, dependendo da hora que entrou. Inúmeras vezes, Natal, Ano Novo, nem sei quantos eu deixei de passar com a minha família. Até me acostumei, porque aí eu refletia que não era só a minha profissão, que era assim. Quantos assim, frentistas, padeiros, médicos, enfermeiros, quanta gente está trabalhando enquanto outros estão se divertindo ou dormindo. Então, policiais, isso faz parte. Então, assim, se você escolher, você tem que estar ciente que você pode passar por isso, né? E eu estava ciente quando eu decidi escolher pela profissão que eu escolhi. Eu estava disposta a encarar tudo isso. Já saí de emissora, véspera de Natal, só meu carro no estacionamento. Tudo escuro. Por quê? Estava todo mundo se divertindo, todo mundo ceando com a família, mas eu escolhi aquilo. Fácil? Não é. Glamour? Zero, já falei. Tá bonito na frente da câmera? É o mínimo. Em algumas situações você consegue, em outras você não vai conseguir, porque o que preza é a notícia. Você às vezes está correndo,
tem que entrar rapidinho para gravar aquilo ali, é a informação que você tem que passar. Claro que a imagem é muito importante, mas nem sempre ela vai ser possível. Então, é assim, é pensar que vai ralar, vai ralar. Muito bem, então você que está acompanhando com a gente aqui, olha para essa história, né, da Luciana, gostaria muito de ter também o seu caminho nesse sentido, né? Entenda então que vai ralar bastante, mas que se você tem mesmo essa empatia, né, pela história, pelo jornalismo, pela reportagem, tudo isso vai valer muito a pena, não vai, Luciana? Com certeza, vale a pena. Vale a pena porque eu digo que eu não seria quem eu sou como pessoa e como profissional se eu não tivesse escolhido o caminho que eu escolhi. Obviamente, né? Se a gente muda um traço no nosso caminho, toda a nossa história vai mudar. E eu sou muito grata porque eu fui forjada assim, sabe? Eu encaro muitos desafios porque eu sei que lá atrás eu optei por um caminho não muito fácil, porque não é fácil, né? Não é nada fácil, mas no final a gente vê que vale a pena. Então a gente tem que amar. Quando a gente ama o que a gente faz, tudo a gente supera, né? Igual eu falei, eu tenho consciência que não foi fácil, como eu sei que não é para muita gente, mas é o caminho que eu escolhi para estar onde eu estou, para ser a pessoa que eu sou. Então eu sou muito grata. Eu tenho certeza que muitas pessoas também vão ser. Mas já é bom tirar, né, da cabeça de que é tranquilo, que é... Olha, uma moça me perguntou assim, outro dia. Não, porque eu queria ser e tal, repórter. Aí eu acho ótimo, né? Tem que mais estudar, tem que buscar faculdade e tal. Mas ganha quanto para ser? Achei que é uns 30 mil. Falei, nossa senhora, 30 mil por mês. Que delícia, quem dera. E isso aqui... impossível. Até em São Paulo mesmo, como repórter de rua, né, a pessoa não ganha, não posso chutar hoje o valor, mas ganha razoavelmente pouco perto do trabalho que é feito. Então a gente tem que saber que um passo de cada vez, né? E muita gente pode ganhar salários muito grandes? Pode, mas a grande maioria não, pelo menos no começo. Profissão, né? Qualquer profissão. Pelo menos no começo não. Então você tem que fazer aquilo ali pensando que com a sua experiência você pode chegar lá, é super possível. Né? Muito bem, Luciana, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Gente. Quer deixar mais algum recado para quem está acompanhando? Quero deixar sim, continue seguindo seus sonhos, seja ele qual for. Né? Se especialize, busque realmente, quer ser repórter ou qualquer outra profissão, busque conhecer um pouquinho antes, não se joga no escuro, né? Busque conhecer um pouquinho antes, vai pesquisar, vai conversar com quem já é profissional daquela área que você gosta, se empenhe, tente fazer a diferença na vida do outro e na sua vida, e eu tenho certeza que o seu espaço está guardado ali no seu futuro, a depender do seu empenho, né? Também de um pouco de sorte, de uma pessoa com experiência do seu lado pode te ajudar. E me sigam nas redes sociais, conheçam o meu trabalho fora a TV, ainda como comunicadora. Então, Luciana Campinhos, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos aí, precisando de trabalho na área da comunicação, é só entrar em contato. Maravilha, muito obrigado pela participação, Luciana. Eu que agradeço, Guto. Um abração. Muito obrigado. E você que acompanha com a gente o Telescópio de hoje, nós continuamos trazendo para você mais informações. Vamos conversar com a Juliana Kobat, ela que é a diretora da PAI aqui de Itapetininga, mas antes um recado rapidinho dos nossos apoiadores para você.
Muito bem, Telescópio de volta trazendo para você informações nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro. O programa de hoje ele foi gravado na tarde de ontem, então você que está acompanhando com a gente aqui, mandando o seu recado, nós não conseguiremos ler ao vivo, no entanto, esse recado é sempre muito importante, nós vamos acompanhando aqui o que você acha do programa de hoje. Nós continuamos, conversamos já no primeiro bloco com a Luciana Campinhos, jornalista, falando um pouquinho sobre o Dia Nacional do Repórter, e agora nós vamos, através de videochamada, conversar com a Juliana Kobat, ela que é diretora da APAE aqui de Itapetininga, para falar um pouquinho sobre essa instituição que é do coração de cada um dos nossos itapetininganos. Boa tarde, Juliana, bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Guto? E você? Tudo bem. Juliana, primeiro conta um pouquinho pra gente aqui, né? O que é a APAE? O que é, vamos dizer assim, esse trabalho tão maravilhoso? Qual o trabalho tão maravilhoso que vocês desempenham aqui na nossa cidade para todo mundo que está acompanhando? Então, Guto, a APAE Itapetininga tem 50 anos de tradição no atendimento à pessoa com deficiência. E quais deficiências que nós atendemos, né? Então, a gente atende o público deficiente intelectual e autismo, tá? Autismo no grau de moderado a severo. E lembrando aí que nós atendemos também algumas modalidades. A gente tem a saúde, a educação e a assistência social. A educação, a gente atende o público de 6 até 29 anos e 11 meses. E o encaminhamento dessas crianças é feito através da Secretaria de Educação Municipal e também da estadual, a DERITA e a DEISA. Então, essas crianças são encaminhadas para nós e aí aqui dentro a gente tem todo o desenvolvimento delas na área da saúde, da assistência social, das terapias, né? Então, todo esse atendimento. Nós temos também, Guto, 2 projetos sociais que a gente trabalha em conjunto com a promoção social da nossa cidade. A gente tem o Criando Asas, que atende o público de 13 a 29 anos e 11 meses. E também temos o Espaço Conviver. Sabe aqueles idosos, Guto, acima de 30 anos, aquelas crianças que terminaram a escola e não tem mais para onde ir? A APAE também é um centro social, é um centro para socialização. Então, a gente atende esse público deficiente intelectual de acima de 30 anos. Então, nós temos esses 2 projetos e a escola aqui em funcionamento. Fora as terapias, fisioterapia, agora nós vamos iniciar a nossa hidroterapia, agora no mês de março, sala de recurso, casa-laboratório, sala Snuslen, que é uma sala multissensorial, enfim. Aqui o atendimento é grande, Guto. A gente faz um trabalho buscando mesmo a qualidade de vida para a pessoa com deficiência. Olha só, que maravilha, né, Juliana? Acho que é algo que chama muito a atenção de todo mundo pelas necessidades, né? Que muitas vezes essa pessoa com deficiência ela apresenta, né? E a família muitas vezes fica perdida, não sabe como agir. A escola convencional muitas vezes não tem recurso, né? Tanto de recurso financeiro, técnico, recurso físico, para poder acolher tudo isso, e a APAE acaba enfrentando tudo isso, acolhe todas essas pessoas e dá a elas um tratamento digno, um tratamento que eleva cada dia mais, vamos dizer assim, a autonomia desses alunos, né? Então, assim, é algo mesmo que chama muita atenção, né? E falando... A valorização, né, Guto, da pessoa com deficiência, né? Sempre colocando a pessoa em foco e não a deficiência que ela apresenta. Sempre a pessoa. Muito bem. E desse trabalho aqui, né, para a APAE ter um trabalho tão grande como esse, em várias frentes, como você trouxe aqui para a gente, qual que é a estrutura hoje que a APAE tem? São mais ou menos quantos funcionários, quantos profissionais, de quais especialidades são necessários para conseguir manter um trabalho desse? Então, Guto, hoje nós temos 230 atendidos por esses canais que eu te falei, né, esses encaminhamentos. É bom até ressaltar, Guto, essa questão de que a APAE ela não atende crianças, a mãe vem aqui e a gente matricula, né? São encaminhadas por esses órgãos municipais. E hoje a gente atende um total de 230. E para esses 230 serem atendidos, nós temos 70 funcionários. Então, nós temos bastante funcionário e todos eles com formações específicas. Temos professores, né, especialistas na área do atendimento da pessoa com deficiência intelectual e autismo. E nós temos também fisioterapeuta, fono, nós temos TO, terapeuta ocupacional, nós temos aqui
vamos, o que mais que a gente tem? A gente tem alguns funcionários nossos que atuam dentro de sala de aula, monitorando esses alunos junto com as professoras. Então, são os monitores escolares. Nós temos alguns outros profissionais na área da psicologia, da assistência social. Então, todo esse grande grupo forma os 70 colaboradores, fora serviços gerais, que são essenciais, as meninas da cozinha, que fazem aquela comida maravilhosa. Enfim, é uma equipe grande. E também temos a parte administrativa, né, que cuida aí da organização para que tudo saia regulamentado. Muito bem, é necessário, né? Até porque eu sei que vocês, né, contam até para financiar tudo isso com verbas federais, estaduais, municipais e também ajuda, né, de benfeitores da APAE aqui. E para se conseguir tudo isso tem que se ter, vamos dizer assim, uma contrapartida, né? uma clareza, uma transparência muito grande na utilização desse dinheiro. Tem que se ter, vamos dizer assim, todas as certidões oficiais de que isso está sendo feito da maneira correta, né? Conta um pouquinho para a gente a respeito disso, vamos dizer assim, dessa burocracia que faz com que que vocês precisem ter essa estrutura, né, para poder atender e ser apto a receber esses recursos, né? Exatamente. A nossa APAE hoje se tornou referência aqui na região, Guto. Hoje nós somos o centro de conselho da região aqui da nossa APAE, da nossa região aqui sul paulista. Então, hoje nós atendemos mais 17 outras APAEs. E o que significa ser o centro, né? Ser esse centro de conselho? É que todas as nossas certidões estão ativas, né? A gente tem o vínculo com os conselhos, tanto o CMDCA, o CMAS, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, federais, né? A APAE está vinculada com todas as esferas da área da assistência social. Então, para atender, a gente tem toda uma burocracia. Para funcionar a APAE, tem toda uma burocracia, assim como as escolas têm, né? Assim como os hospitais têm. Todo local de atender o público precisa disso. E nós temos as certidões, nós temos tudo funcionando, graças a Deus, como referência. A APAE hoje, Itapetininga, é referência na região sul paulista. Maravilha, Juliana. E Juliana, falando um pouquinho sobre planos futuros da APAE aqui de Itapetininga, né? Eu sei que vocês têm esse trabalho, já são, de certa forma, várias frentes de atendimento, vários serviços que são oferecidos, né, visando o bem-estar, a promoção das pessoas com deficiência aqui da nossa cidade. No entanto, eu sei também que sempre existem projetos, sempre existem caminhos, sonhos que vocês têm aqui como APAE de Itapetininga, né? Você poderia adiantar alguma coisinha aqui pra gente? Ai, com certeza. A gente fala de sonho, a gente já abre o sorriso, né? E eu queria compartilhar com vocês um sonho que nós estamos realizando. A partir de março, eu não aguentei, né, segurar a expectativa, a ansiedade, eu acabei contando para vocês. Mas a partir de março, nós vamos abrir o nosso centro de hidroterapia. Então, nós já vamos atender a todos os nossos colaboradores, todos os nossos assistidos a partir de março. E isso é um ganho enorme, Guto, porque nós já tínhamos essa piscina, né? Nós já tem 2 anos, 3 anos, na verdade, e a gente nunca teve condições de colocar ela em funcionamento. E graças aos colaboradores, os parceiros, né? Principalmente nesse caso aqui, a iniciativa privada nos ajudou muito a realizar esse sonho, a colocar esse sonho em realidade. Então, a partir de março, graças a Deus, a gente vai estar iniciando as atividades. Mas tem muito sonho que a gente quer realizar. E a gente conta também com a colaboração, com a comunidade, com a iniciativa privada para estar realizando. O que a gente pensa, Guto? A gente pensa em ampliar o nosso atendimento à pessoa com autismo. Nós temos percebido, acredito que toda a população já tenha percebido, um aumento significativo de pessoas com autismo. E essas pessoas precisam de um ambiente adequado. Como você falou, o ensino regular muitas vezes não dá conta dessa pessoa, dessa criança, no ensino regular, pelas vias, né, regulares de ensino. E a APAE se faz necessária. Só para você ter uma noção, Guto, aqui na APAE eu tenho uma lista de mais de 23 crianças que me procuram, né, pais que me procuram pedindo vaga.
Então, assim, a procura é muito grande. E só esse ano, 23, nós estamos em fevereiro, eu tenho 23 procuras já esse mês. Então, o nosso sonho é construir um novo pavilhão para a gente estar ampliando esses atendimentos, a gente construindo novas salas e permitindo que novas crianças tenham a possibilidade de serem incluídas de verdade, né? A inclusão ainda tem essa briga, esse desafio, mas a gente precisa entender, como comunidade, que as pessoas devem receber aquilo que elas precisam. Muitas vezes a gente acha, Guto, que igualdade é o que elas necessitam. E a gente sabe que não, né? O que elas precisam é o tratamento adequado, né? Tem uma palavra que nos traz essa ideia. Eu tenho uma charge, eu não sei se você já viu, que são vários caixotinhos iguais. E tem pessoas altas, baixas, que não conseguem ver além de um muro, porque foi dado aquilo que é igual para todas. Mas quando você fala de equidade você perceber o que o outro precisa e dar aquilo que ele realmente precisa para se desenvolver. Então é isso que a PAI é. A PAI é equidade na vida dessas pessoas. Então a gente está buscando construir um novo prédio para acolher essas crianças, acolher também os autistas acima de 30 anos, porque a gente tem um projeto, como eu te falei, só para os acima de 30 deficientes intelectuais. Autista, a gente não tem esse projeto ainda. Então a gente tem vontade de estar abrindo essas oportunidades. Fora um sonho muito antigo que acabou se fechando, a PAI ela atendia a estimulação precoce. Não sei se você já ouviu esse termo, Guto, mas aqui na PAI Itapetininga, nós atendíamos desde o bebezinho. E aí ele já era incluso na escola e tinha todo o seu desenvolvimento. Com a grande quantidade de creches e tudo, a prefeitura acabou não tendo mais interesse em ter, na época, com a gente aqui, a estimulação precoce, né? Passou-se a estimulação para as creches. Porém, a gente sabe que o público deficiente, quanto mais estimulado e mais cedo, mais chance ele tem de desenvolver ao longo da vida. Então, a gente tem esse sonho também de construir esse outro pavilhão, esse outro prédio, para atender crianças, bebês, de 0 anos até 5 anos de idade. Então, são 2 grandes sonhos que nós temos aí para realizar e a gente está ansioso e correndo atrás aqui, se esforçando ao máximo, né, junto com o nosso telemarketing, com os eventos solidários que a gente faz sempre, com a comunidade e com os empresários da nossa cidade. A gente conta com a comunidade aí para realizar esses grandes sonhos. Muito bem, eu tenho certeza que são sonhos também de todas as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente. Juliana, quem quiser ajudar, se tornar um benfeitor, associar a sua empresa, a marca da sua empresa, junto com a PAI, fazendo esse trabalho, dando ajuda, né, a todos esses recursos, que eu tenho certeza que não são poucos, né, que vocês necessitam. Para fazer um trabalho desse tamanho, as cifras sempre são muito grandes e as contas precisam fechar no fim do mês. Então, quem estiver assistindo aqui com a gente, para entrar em contato com vocês, como que faz? Olha, Guto, nós temos o nosso telefone aqui, 3376-9444. Pode ligar aqui na PAI Itapetininga, me procurar ou procurar direto o telemarketing, tá bom? A gente vai estar explicando melhor como pode ser feito isso, né? Tanto a pessoa física como a jurídica pode fazer essa doação. E nós temos também alguns benefícios. Nós temos a empresa solidária. A empresa solidária são mais benefícios ainda. Ela sempre vai estar aparecendo nas nossas mídias sociais, nos nossos eventos. A gente sempre vai estar colocando junto com a nossa marca, junto com a PAI, né, a marca da empresa parceira. Então, assim, a empresa solidária é incrível. A gente teve um aumento significativo nesse ano 2021 de empresas que nos procuraram interessadas em se tornar uma empresa solidária. E aí fica o nosso convite. Ligue para a gente, entre em contato pelas mídias sociais. Vai ser um prazer recebê-los, apresentar a nossa PAI, tá, Guto? A gente faz questão de todo parceiro vir até a nossa instituição, conhecer a realidade, né? Uma coisa é você ver foto, você ver vídeo, outra coisa é você estar aqui, você sentir o clima apaixonado, né? A gente chama de apaixonados. Então, isso faz toda a diferença, você conhecer o nosso trabalho.
Então fica o nosso convite. Venha conhecer a PAI Itapetininga e se apaixonar conosco. Maravilha. Juliana, muito obrigado pela participação com a gente. Quer deixar mais algum recado aqui para o pessoal que está acompanhando? Só agradecer mesmo, Guto. Vocês sempre são solícitos, sempre nos convidam, sempre têm esse prazer em apresentar a nossa PAI Itapetininga para a comunidade. Então, nosso abraço, nosso carinho e gratidão à TVI por estar nos acolhendo sempre. E a você que está nos escutando, venha fazer parte do nosso time, venha fazer parte dessa família apaixonada. Realmente a gente busca a qualidade de vida, né, a qualidade para a pessoa com deficiência. E você pode somar a essa grande família. Um abraço, Guto. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço muito. Conversou com a gente aqui a Juliana Kobat, ela que é diretora da PAI aqui de Itapetininga. E você que está acompanhando com a gente aqui, gostou dessas entrevistas, gostou dessas histórias, mande um recado para a gente aí, você que está acompanhando. O programa de hoje ele foi gravado na tarde de ontem, então não terei acesso aqui a tudo aquilo que você comentou, que escreveu para a gente. No entanto, é sempre muito especial poder contar com a sua opinião sobre o programa de hoje. Da mesma forma como o programa foi gravado, não teremos hoje aqui as notas de falecimento, mas temos um recado todo especial para você da Unimed Sul Paulista. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, este é o plano. E o Telescópio vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, às 14h, tem a sessão da Câmara Municipal de Itapetininga. Vai passar ao vivo para você aqui nas telinhas da TV Itapê. Então fique ligado com a gente, acompanhe a nossa programação e amanhã tem mais Telescópio para você ao meio-dia ao vivo. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.